Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Nessa noite mais um culto de adoração, de louvor e de ensinamento da palavra de Deus. Amém? Sejam todos bem-vindos à Igreja da Fé do Brasil, aqui de Jardim Campanário. Antes de nós iniciarmos o nosso culto, eu quero agradecer a Deus pela equipe que esteve aqui no domingo próximo passado. Nosso irmão presbítero Edson, com a sua esposa, nossa irmã diaconisa Glauciane. Agradecer a Deus também pela vida do evangelista Alex, que foi o ministrante da palavra de Deus e nos abençoou pela palavra que nos foi ministrada. Quero agradecer essa equipe que está sempre aqui, que Deus abençoe os irmãos. Eu estive assistindo ali da minha casa, até coloquei no grupo que fui um telespectador como os irmãos, e é sempre bom, né, irmãos, nós participarmos de um culto de adoração a Deus, de louvor, independente se eu estou desse lado ou desse, ou no altar ou assentado. O importante é nós estarmos louvando e adorando o nome do Senhor. Amém? Hoje nós trazemos para os irmãos, né, um tema muito importante para esse nosso culto de ensinamento, que é o perigo da imaturidade espiritual, né? As consequências de o cristão não zelar para uma maturidade espiritual na sua vida com Deus. Então esse será o tema que nós estaremos tratando nessa oportunidade. Amém? Então você que está conosco, permaneça conosco, adorando a Deus. Daqui a pouquinho nós já vamos cantar, vamos adorar a Deus com o hino da harpa cristã, com 2 hinos da harpa cristã. E você é o nosso convidado, amém? Eu quero começar o nosso culto com um texto devocional, Provérbios capítulo 21, Provérbios 21. Provérbios é o livro da grande sabedoria de Deus, expressado através da vida do grande sábio, o grande rei Salomão. Amém? O texto de Provérbios 21 vai nos dizer o seguinte: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo o que quer o inclina. Todo caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda os corações. Fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer-lhe sacrifício. Olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos ímpios é pecado. Os pensamentos do diligente tendem à abundância, tão certamente quanto a pressa leva à pobreza. Trabalhar por ajuntar tesouro com língua falsa é vaidade, e aqueles que a isso são impelidos buscam a morte. A violência dos ímpios virá a destruí-los, pois recusam praticar a justiça. O caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso, mas a obra do puro é reta. Amém? O caminho do homem perverso é inteiramente tortuoso, mas a obra do puro é reta. É a obra de Deus na sua vida e na nossa vida. Amém? Nós vamos iniciar o nosso culto fazendo essa oração, este clamor a Deus, pedindo que o Senhor continue a zelar, né, irmãos, pelas pessoas que nós estamos orando, como eu disse aqui em cultos passados, nós estamos vivendo uma verdadeira batalha. É como se estivéssemos numa batalha generalizada e em cada região fosse travada uma batalha diferente. Estamos numa guerra generalizada, em algumas regiões batalhas sendo travadas de formas diferentes, né, irmãos? Então nós vemos aí a luta na área médica, da saúde, a luta política, né, a luta na área da segurança, da economia. É uma batalha, né? Uns acham que sim, outros acham que não, uns acham que podem, outros acham que não. Eu conversando ontem com o nosso pastor Edivaldo, pastor presidente do ministério, e nós estávamos ali analisando, né, irmãos? São tantas correntes, irmãos, pessoas preparadas, capacitadas, médicos, cientistas, sociólogos, pessoas competentes e com opiniões tão diferentes uns dos outros, né, irmãos? Então eu sei que não é fácil, eu sei como é que deve estar a sua cabeça aí, como é que deve estar o seu pensamento. Uma hora
diz que sim, uma hora diz que não, mas a palavra de Deus, né, ela diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. A igreja está entregando a sua vida, os seus membros, estamos entregando a nossa vida nas mãos do Senhor. E aí Deus vai usar o médico na hora certa, vai usar o político na hora certa, vai usar o cientista na hora certa, mas nós, igreja do Senhor, estamos entregando o nosso caminho nas mãos de Deus. É Deus quem determina, né? Existe aquela frase que muitos até acham que é um verso bíblico e não é, mas é uma frase verdadeira. Não vai cair uma folha da árvore se Deus não permitir, né? Não vai acontecer nada se o Senhor não permitir, pois a vontade de Deus, ela é imperativa e ela é permissiva. Muitas vezes não é a vontade de Deus, mas Ele permite que aconteça. Então, o que tiver que acontecer, o Senhor Deus está no controle de tudo. Assim nós cremos, irmãos, e quando o cristão crê em Deus, ele descansa no Senhor e sabe que Deus está cuidando de tudo, amém? Nós temos ouvido, né, os irmãos postando sobre uma melhora do nosso pastor Zé Souza, a nossa irmã pastora Vilma, né, já tinha até uma previsão, talvez já de uma alta para a nossa irmã pastora Vilma. Pastor Zé ainda continua sobre os cuidados, né, irmãos, ali dos médicos, porque, irmãos, esta enfermidade, ela oscila, né? Então você tem uma melhora, você tem um momento, ou seja, é uma batalha, né? Você vai, você tem uma recuperação, aí tem um outro quadro, mas Deus está no controle de tudo e nós vamos mais uma vez apresentar os nossos irmãos, apresentar a Deus, a igreja do Senhor que está reunida nessa noite de hoje aqui, para a glória de Deus. Amém? Ore comigo se for possível. Meu Deus e meu Pai, Deus querido, eu quero te agradecer pela oportunidade de mais uma noite estarmos unidos aqui, reunindo, meu Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo sobre a terra, reunindo, meu Deus, o teu povo, meu Pai, em vários lugares, Senhor. Toma em tuas mãos, ó Deus, os nomes, os irmãos, cujos nomes têm sido apresentados aqui durante esses dias de culto, para o clamor da igreja, meu Deus. Toma em tuas mãos a vida do pastor Zé Souza, pastora Vilma. Toma em tuas mãos, ó Deus querido, a vida dos demais irmãos e irmãs, Senhor, os familiares, os amigos, os que estão acometidos desta enfermidade. Quero apresentar, meu Deus querido, aos trabalhadores da área da saúde, médicos, enfermeiros, os auxiliares, os vigilantes que estão nas portas dos hospitais, as pessoas que estão, meu Deus, na linha de frente nesta batalha, que estão correndo risco de vida. Ó Deus querido, venha guardar o teu povo, venha guardar os nossos irmãos, venha guardar a tua igreja, Pai. Toma em tuas mãos a nação brasileira, Senhor. Toma em tuas mãos, ó Deus querido, os governantes desta nação, ó Pai. Meu Deus, que caia por terra a guerra política, Senhor, e a guerra verdadeira seja levada adiante, a guerra contra este mal, ó Deus, a guerra para trazer saúde, livramento e cura às almas que estão acometidas deste mal. Venha guardar a cada lar, meu Deus, a cada irmão, os irmãos que não podem ficar em casa e precisam trabalhar. Toma em tuas mãos e guarda cada um deles e dê vitória. E nesta noite, meu Deus querido, visita a cada um dos teus filhos. Se houver algum sintoma, Senhor, se há algum sentimento, ó Deus, de angústia, de medo, de pânico, repreenda, meu Deus, nessa noite de hoje, e dê vitória e dê a bênção, dê o livramento ao teu povo, ó Pai querido. Toma em tuas mãos a tua igreja, que se prepara para retornar a adorar o teu nome, e que possamos fazer isso debaixo da tua graça, no tempo oportuno, ó Deus. Mas enquanto a igreja não se reúne presencialmente, ouça o clamor da tua igreja, meu Deus, nos quatro cantos desta terra, e dê resposta ao clamor do teu povo. E no teu nome, Jesus, eu ministro toda a sorte de bênçãos sobre cada lar, sobre cada irmão, sobre cada família, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Sinta-se abençoado nesta noite em nome de Jesus, porque há poder na oração, há poder no nome de Jesus Cristo, há poder quando a igreja se reúne para adorar o nome do Senhor, como nesta noite, amém? Nós vamos louvar a Deus, irmãos,
com o hino da harpa cristã, que é muito conhecido, Deus vai tomar conta de ti. Amém? Deus vai tomar conta de mim e de você. É o número 61 da harpa cristã. Amém. Glória a Deus. Em todo tempo, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que fala de vida e amor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Em toda prova, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que é teu amado pastor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Em toda parte, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo que nos dá poder e valor tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Nele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Chegando a morte, irmão, o Senhor tomará conta de ti. Cristo será teu fiel condutor, tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Deus tomará conta de ti. Ele descansa sempre aqui, pois tem cuidado Deus de ti. Em todo tempo, irmão, o Senhor vai tomar conta, está tomando conta de nós, amém? Não é só de manhã ou só de tarde. Existe aquela história bíblica muito conhecida nossa, quando Deus tira o povo e passa com o povo, tira o povo do Egito e passa com o povo antes da travessia do mar. A Bíblia diz que Deus proveu para a noite uma coluna de fogo e para o dia, durante todo o dia, havia uma nuvem. Ou seja, esta é a provisão de Deus, irmão. É de dia, é de noite, é em todo tempo. Deus está cuidando, tomando conta de nós. Creia nisso nessa noite em nome de Jesus Cristo, amém? Esse hino que nós vamos cantar agora, o 65, ele é um hino evangelístico, que diz que Deus nos deu todo o poder para nós anunciarmos o evangelho. Então que você possa anunciar o evangelho como igreja do Senhor Jesus Cristo. Venha adorar a Deus comigo agora com o hino 65, quem irá?
Eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Quem irá as novas proclamando que Deus em Cristo salva o pecador? Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciai o Evangelho. Eis-me convosco sempre, portas abertas, eis por todo o mundo. Cristão, erguei-vos, já avante andai. Crentes em Cristo, uni as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciai o Evangelho. Eis-me convosco sempre. Ó, vinde a mim, a voz divina clama, vinde clamai em nome de Jesus, para nos salvar da maldição eterna. Seu sangue derramou por nós na cruz. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciai o Evangelho. Eis-me convosco sempre. Ó Deus, apressa o dia glorioso, em que os remidos todos se unirão, e em cor excelso, santo jubiloso, pra todos sempre glória te darão. Todo poder o Pai me deu, na terra como lá no céu, e depois anunciai o Evangelho. Eis-me convosco sempre. Glória a Deus. E de anunciar o Evangelho. Jesus está conosco sempre, em todo tempo, em todas as situações. Deus está conosco. Tem muitos cristãos, irmãos, que acham que Deus só está com ele quando tudo vai bem. Deus só está comigo quando tudo dá certo. E muitas vezes, irmãos, Deus, ele se apresenta muito mais quando as coisas não estão dando certo do que quando elas estão. Então guarde isso. Muitas vezes Deus está nos experimentando para um algo maior. Deus está nos provando para um algo maior. E esse tema desta noite, que fala sobre a maturidade espiritual ou a falta dela, pois o tema é o perigo da imaturidade espiritual, ele trata justamente disso. Como é que o cristão, ele concilia, ele vai lidando com as coisas que acontecem a ele. Como é que ele vai vivendo, reagindo, de que maneira? Isso tem a ver muito com a nossa vida espiritual. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Mas como eu disse no culto passado, eu queria saber já quem já está conosco, né? Eu queria dar uma saudação aos irmãos, porque eu sei como é que é, irmãos. Às vezes você está ali, tem gente que ainda não chegou, aí chega um pouco mais tarde, pega uma outra parte do culto, mas já tem irmãos que estão conosco, e é bom para a gente poder saber para quem é que nós estamos dirigindo a palavra, pregando nessa noite, amém? Está conosco a minha filha, a Késia, certamente, né, com meu genro ali, o Gabriel, o Bernardo, meu neto, cooperadora Pâmela está conosco também, a nossa irmã Eunice, evangelista Marconi e toda a família, Deus abençoe ao servo de Deus, evangelista Alex, nossa irmã Graça Novaes, pastora Cristiane, minha esposa, está conosco também nessa noite, pastor José Domingos, ou melhor, nosso irmão José Domingos, presbítero Jânio, como eu disse no culto passado, presbítero Jânio, os irmãos estão com saudade de você aqui, viu? Nossa irmã Diaconisa Grauciane, pastora Rosari, a nossa irmã Elaine Faria, o nosso irmão Edson Martins,
a nossa irmã diaconisa Soninha e o nosso irmão, o jovem Mike, né, filho do nosso irmão evangelista Alex, o Mike Benfica. Glória a Deus, são os irmãos que já estão conosco. E nós vamos então adorar o nome, ou melhor, vamos ler, né, a palavra de Deus e vamos falar um pouco nessa noite sobre o risco e o perigo, né, dessa imaturidade espiritual. Amém? O texto, irmãos, ele está em 1 Coríntios, capítulo 3, o verso 1 e 2. Amém? Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 1 e o verso 2. O perigo de você não alcançar maturidade espiritual. O perigo é um perigo muito grande de você não ter um crescimento, um avanço, uma estruturação espiritual. Porque tudo você crê, tudo acredita, qualquer vento de doutrina você sai sendo levado. E quando se tem maturidade espiritual, se cumpre a Bíblia quando ela diz: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Eles não se abalam, eles permanecem para sempre. Amém? 1 Coríntios capítulo 3, verso 1. Eu, irmãos, o texto diz: não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais e como a meninos em Cristo. Verso 2: com leite vos criei, e não com alimento sólido, pois ainda não estáveis prontos para isso. Com efeito, ainda agora não estáis pronto. Ainda em 1 Coríntios, no capítulo 14, verso 20, só para nós complementarmos, 1 Coríntios 14 e 20, eu vou ler esse texto como complemento. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia, e adultos no entendimento. Amém? Não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia. Perigos da imaturidade espiritual. Esse primeiro, vamos pontuar aqui alguns desses perigos ou dos resultados dessa imaturidade. Irmãos, Paulo está dizendo aqui aos irmãos que eles não estavam prontos para receber a palavra. Nós costumamos aqui ouvir os pregadores dizendo, hoje eu estou me dirigindo a alguns pregadores que estão do outro lado aí, os obreiros da casa do Senhor, e nós usamos essa frase: irmãos, hoje a comida é mais forte, hoje é mais, né? O prato é mais forte, é uma feijoada, é o tutano, e vamos usando aquelas expressões, nos referindo ao peso, ao conteúdo da mensagem, da palavra. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos, à igreja de Corinto, que ele não podia dar a eles esse tipo de alimento. Por exemplo, né, irmãos, tem pessoa que tem crente que ele tem medo tem medo de falar no nome do diabo. Já comentei isso aqui, uma vez a irmã falou: pastor, eu não gosto quando vem essas pessoas na igreja que começa a cair gente endemoniada, Irmãos, o crente, irmão, o cristão, ele serve a Deus, e o seu Deus é um Deus poderoso, é um Deus de vitória.
E se ele tem medo do inimigo ou se sente, é porque está faltando alguma coisa ainda na sua vida. Por exemplo, eu tenho lá em casa, tem o meu filho Jonathan. Às vezes aparece uma barata na escada e ele, porque ele é menino. Embora existem homens adultos que ainda têm medo de barata, mas não é a nossa questão hoje aqui. E ele, como um garoto que ele sente medo, mas ele é maior do que a barata aí. E eu entendo que existem animais, esses insetos que são, é aquela coisa asquerosa, não é que você tenha medo. Mas enfim, uma criança ter medo de uma barata, um adulto já não é muito normal, ainda que. Então Paulo está dizendo aqui, olha, eu não posso dar a vocês o alimento como eu queria dar. Eu não posso trazer aqui uma doutrina firme, uma doutrina sólida. Eu não posso trazer a vocês aqui a palavra que sustenta, que vai manter vocês firmes, porque vocês ainda estão como meninos. E aí, irmãos, é uma característica da imaturidade espiritual. E o cristão tem que, agora eu quero chamar a atenção aqui, de nós aqui, lideranças. Está sobre vocês, sobre mim, esta responsabilidade de conduzir aqueles que são sobre os nossos cuidados a uma maturidade espiritual. Eu estava me lembrando, às vezes eu comento isso, o início da minha caminhada, do meu ministério, quando garoto, foi na Igreja Pentecostal da Bíblia. Quero até mandar a paz, Senhor, para os nossos irmãos da Igreja Pentecostal da Bíblia no Brasil. Meu pai pastor, nós íamos para a sede, depois começamos a frequentar aqui Jardim Campanário, aqui na Baipendi. E eu me lembro, irmão, eu tinha 12 anos, eu, pastor Gessé, meu irmão, era 12, 11 anos. A gente ia para a consagração das 8 ao meio-dia. Hoje em dia você faz uma consagração com o jovem, tem que começar às 9 horas e terminar às 10h30. E eu daquele tempo, irmãos, era magrelinho, franzininho. E estava ali, ó. Pastor Gessé foi batizado com o Espírito Santo, eu fui selado com o Espírito Santo. E saímos evangelizando naquela época aqui de Jardim Campanário, essa Baipendi, o tempo que a rota descia. A Baipendi ali voando pedra, porque era terra, era chão batido de cascalho, de pedra, para não, na hora da chuva, lama. E aí nós fomos sendo alicerçados ali. Então você não deve sobrepor, exagerar. Mas eu fico vendo as coisas, irmãos, hoje em dia. Hoje em dia é menina de 12 anos que já está ficando, que já está namorando. É 13 anos, já tem idade, mas para você colocar para fazer um jejum não pode, porque é muito tempo. E aí, irmãos, cai sobre nós. É igual uma criança, se você demora, dá ele o alimento necessário e vai só dando leite da mamadeira. Quando tiver com 10, 12 anos tomando leite da mamadeira, vai prejudicar a sua estrutura óssea, vai prejudicar a sua vida. Então é necessário de nós conduzirmos. Não, você não precisa colocar ali a criança 1 hora de joelho, não. Mas é necessário. E a Bíblia é clara, irmãos, a Bíblia é bastante clara. A Bíblia diz: ensina o teu filho, ensina o menino o caminho que ele deve andar. E o ensinamento, irmãos, nunca foi fácil. Se alguém disser que é fácil ensinar, a palavra doutrina significa, é o ato de ensinar alguém a um caminho. Doutrinar é isso. É o nome que se mais tinha medo. Quando dizia na igreja vai ter culto de doutrina, tinham medo. Meu Deus. E aí as pessoas começavam, à luz da teologia, dizer: não, mas não é doutrina, é uso de costumes. Mas já que doutrina é a arte de ensinar, você está ensinando como se comportar, como se conduzir. Você está doutrinando, ensinando. Então os comportamentos e as atitudes. E muitas vezes, aí alguém diz: não fala desse assunto ainda não. Não fala desse assunto ainda não, porque não adquiriu uma maturidade espiritual. Mas eu digo uma coisa para os irmãos. Eu já vi jovens
de 15 anos, 12, 13, pregando na autoridade do Espírito Santo, pregando na revelação da palavra, sendo usado por Deus, de forma tremenda e poderosa. E às vezes a gente diz, não, agora é hora só da brincadeira. Então eu estou pregando isso, irmãos, mas como eu sempre digo isso aqui na igreja de Campanário, eu estou pregando para mim nessa noite, porque a maior responsabilidade é minha, porque o pastor sou eu, o responsável sou eu, mas eu estou dividindo com os obreiros, que tem o seu espaço de liderança, para nós dizermos, olha, eu quero alimentar vocês com um pouco mais, eu quero alimentar vocês com alimento sólido, eu não quero ficar dando só leite, só leite, só leite. Então o apóstolo Paulo, ele diz, eu vou repetir, eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais. Tem gente que diz assim, vai pregar o evangelho, não fala do inferno não, não fala que tem inferno não fala que Deus castiga não. O pessoal vai ficar, o que ela vai pensar de Deus? Aí entra, né, irmãos, a geração dos tempos de hoje, que diz, não, Deus não está reclamando não, Deus está preocupado com a sua alma, com o seu coração. Mas na verdade Deus está preocupado com tudo. Deus está preocupado com tudo na nossa vida. E então alguém diz assim, não fala isso não. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Até uma vez os irmãos falaram, eu já disse isso aqui. Irmãos, quando estamos cantando aquele hino, até o pastor, às vezes o pastor Taí também fala. Estamos cantando aquele hino, eu quero ser um vaso novo. Aí você vai cantar, quebre a minha vida e faça de novo. Aí diz, irmão, alguém diz, irmão, não canta isso não, porque Deus vai quebrar a tua vida, você não vai aguentar. Mas eu tenho o seguinte lema comigo, irmão, se para fazer algo novo, melhor, tem que quebrar, o que você vai escolher? Se Deus falar para você, meu filho, eu tenho coisa nova para a tua vida, eu tenho unção nova, tenho algo novo, um vaso novo, tenho uma história nova, só que primeiro eu vou ter que quebrar primeiro. O que você vai dizer para Deus? Vai ficar com o velho, caindo aos pedaços, vai dizer, Senhor, quebre a minha vida e faça de novo. Eu vou dizer para o Senhor, Deus, faz de novo, porque eu quero morar na glória, eu quero entrar no céu, faça algo novo na minha vida, Senhor. Por isso eu digo para você, meu irmão, igreja do Senhor que nos assiste nessa noite, o preço da maturidade espiritual, ele está na minha mão, mas está na sua mão também. Eu tenho que propor, eu tenho que dizer para você, vai fazer isso. Às vezes a gente diz, né, mas às vezes é muito severo. Então, uma frase que talvez os pais de muitos de vocês disseram, e o meu dizia, é melhor eu bater em você aqui em casa, é melhor eu ser duro com você aqui, porque lá fora, a polícia não vai te bater que nem eu te bato não. Lá fora o teu inimigo não vai bater em você como eu te bato não. Você vai ver como é que ele vai te bater. Então é melhor que eu te corrija aqui, para você ser um homem amanhã, do que lá fora. Lá fora não vai ter o cuidado que eu vou ter não. Assim é Deus falando conosco, irmãos. Muitas vezes Deus prova, Deus experimenta. Às vezes a comida sólida te dá aquele cansaço, dá aquele suador. Você sente aquele peso, mas é para te fortalecer. É para fortalecer a sua vida com Deus. Então quando Paulo diz isso, é claro que letras, o texto não expressa a expressão sentimento, mas eu tenho para mim, que quando Paulo diz isso, ele diz com um pesar muito grande no coração. Ele diz, meus irmãos, eu queria tratar com vocês diferente, eu queria dar algo mais puro, algo com mais conteúdo, mas eu não posso, porque vocês não saíram da meninice ainda. E o que é meninice? O que é a característica da meninice, da imaturidade espiritual? É aquele cristão que se não deixar ele cantar, ele fica bravo. Se não deixar ele ter oportunidade, ele fica bravo. Cheio de alma para ser ganha no mundo, mas ele quer o microfone, ele quer o púlpito. Mas quando você tem maturidade espiritual, a palavra, a oportunidade vai atrás de você. Quando você tem uma vida com Deus, você não precisa bater na porta, vão bater na sua. Sabe por quê?
porque as bênçãos acompanharão. A honra de Deus vai vir atrás da tua vida. Você não precisa criar situações, não precisa criar momentos, você não precisa criar nada. Você fica ali. O que a Bíblia diz sobre o pequeno Davi? Quando Samuel chega até Jessé e diz: Jessé, cadê os mancebos? Acabou. Deus falou para mim que tinha um rei aqui. Acabou todo mundo. O próprio pai se esquece. Mas Davi, o menino, era menino como ser humano, mas era um grande guerreiro do Senhor, porque Deus já usava a vida dele, havia sobre ele uma autoridade, uma unção de Deus. Ele venceu o urso, o leão. Já viu uma unção de Deus sobre Davi, já tinha maturidade espiritual. E quem pensava que eram os guerreiros, não eram, era Davi. Então venho dizer para você nessa noite, em nome de Jesus Cristo: zele pela tua maturidade espiritual, zele pela tua saúde espiritual, porque só assim você vai levar outras pessoas à maturidade. Porque se você for imaturo espiritualmente, quem se aproximar de você vai comer da mesma comida que você come. Mas quando você é maduro espiritualmente, quem se assentar na sua mesa espiritual vai comer do mesmo alimento que você come. E se o alimento que você come é o alimento que Paulo queria dar para os coríntios, mas não podia, se é o alimento da palavra, da comunhão, da vida com Deus, o alimento que te faz crescer, que te faz ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, se é deste alimento, pode convidar mais pessoas para se assentar na mesa espiritual, porque Deus vai prover para você e para quem estiver perto de você. Mas quando há imaturidade, é aquele mimimi: é porque não faz isso, porque não faz aquilo, porque... E quando você tem maturidade, a bênção vem até você, te procura. Quando você tem maturidade espiritual, é o que a Bíblia diz, Paulo diz aqui aos coríntios. Ele diz que o homem espiritual, que alcançou uma maturidade espiritual, a mulher espiritual, ele discerne tudo. De ninguém ele é discernido. Você já parou para pensar, irmãos? Deus te manda fazer algo com base naquilo que Deus está fazendo no reino espiritual. Quem está na carne não está enxergando nada. Se não enxerga nada, nunca vai entender as suas ações, nunca vai entender a sua atitude. Então a primeira coisa que eu pontuo aqui nesta noite: quem não tem maturidade espiritual não está pronto para uma doutrina sólida. Tem gente que diz: Senhor, quanto mais dura a palavra, mais eu gosto. Que tem maturidade. Claro que palavra dura no contexto, né? Eu já vi gente falando tanta bobagem, irmãos. Palavra dura, né? Refinado ali pelo Espírito Santo, pela sabedoria de Deus. Porque às vezes tem pessoas que confundem a autoridade de Deus com falta de educação. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A autoridade de Deus é uma firmeza que Deus nos dá para você enfrentar as hostes espirituais que vêm nos ares, que vêm pela palavra, vêm por atitudes, por pensamento, e Deus te dá uma autoridade para combater aquilo. A autoridade de Deus não é para você humilhar ninguém, difamar ninguém, não. A autoridade espiritual vem no contexto espiritual da coisa. Isso é muito importante de se falar. Então, quem não está pronto para receber uma comida sólida, uma doutrina sólida, ele ainda não alcançou maturidade espiritual. Paulo diz no verso 2: com leite vos criei. E aí, Coríntios 14, 20: sede meninos na malícia. O que a Bíblia fala aos Coríntios 13? Que a caridade, ela não suspeita mal. Tem gente que ele já tem uma mente maliciosa. Ele percebe uma coisa, a mente dele a leitura dele já é negativa. Ele nem esperou acontecer. Isso é um sinal de imaturidade espiritual, irmão. Porque o Espírito Santo de Deus, ou ele te revela,
na hora, ou então ele te conduz a uma atitude de sabedoria, de análise. Você vai analisando, peraí, calma. Eu, uma vez pregando aqui na igreja, estava dizendo para os irmãos, talvez você já passou por essa situação. Aí o cristão, num belo dia, num dia de sábado, ele se preparou e ia para o culto à noite. Mas a empresa que ele trabalha o chamou para trabalhar, fazer uma hora extra. E então ele diz assim, eu vou para a hora extra, mas eu vou para o culto à noite. E o que acontece? Lá no trabalho as coisas começam a dar errado e vai prendendo ele. E ele fez tanto propósito com Deus, que iria para o culto naquela noite, que ele diz no seu coração, nem que eu chegue na igreja na hora do amém, nem que eu chegue na hora que estiver faltando 10 minutos para o pregador terminar a mensagem, mas eu falei que eu ia para a igreja, eu vou para a igreja. E aí ele faz, e aí acontece dessa forma, ele chega na igreja, faltando 15 minutos para acabar o culto, e ele diz, mas eu vou para a igreja. Aí está aquele obreiro, aquele irmão na porta, que não sabe o que aconteceu no dia daquele irmão, como foi o dia dele. E quando o irmão chega, de vez de ele dizer, irmão, graças a Deus você veio, seja abençoado, porque Deus está aqui do começo ao fim do culto. Você veio buscar sua vitória, receba a sua bênção. Não, ele diz assim, irmão, isso é hora? Não sabe nada que está acontecendo na vida do irmão, não conhece os propósitos do irmão, e presta um desserviço ao irmão. E aí, como é que o irmão vai encarar aquilo? Então, irmão, quero dizer uma coisa para você. Não tende, seu pensamento não seja malicioso para você fazer um pré-julgamento. Então, às vezes você vai olhar e ver o irmão, chegou. Às vezes a pessoa diz, pastor, eu só consegui chegar agora. Amém, irmão, você chegou para receber sua vitória, Deus sabe. Deus sabe o esforço que você fez para estar na casa do Senhor. Agora é claro que tinha aquele que ficou preso em outras coisas que não seria o caso. Aí é ele com Deus, irmãos. Mas a sua mente não pode correr, imaginar, pré-julgamento, dizer, fez porque quis. Isso, irmão, é você ser menino no pensamento malicioso. Você não sabe o que aconteceu com o irmão. Como é que você determina? Isso é um sinal também de imaturidade espiritual. Não está pronto para receber uma comida sólida. Outra coisa importante, eu quero ler com você Gálatas capítulo 4, verso 1. O imaturo espiritualmente, olha, tendo que ser ensinado. Você imagina uma pessoa, no meu tempo era assim, eu não sei como é que está hoje, que é tanta mudança, com essa questão da criança, do menino passar de ano automaticamente. A irmã cooperadora Pâmela, que está nos assistindo, deve saber bem como é que está essa situação, que é da área da pedagogia. Mas no meu tempo, não foi bem na escola, repetia de ano. Aí você viu o menino, lá no segundo ano, já era o quarto ano que ele repetia. Lá o segundo ano, primeiro ano, os pequenininhos já estavam aquele marmanjão ali. Ou seja, e o professor ensinava tudo de novo, e não ia. E aí todo mundo queria saber, será que é um problema, uma preguiça psicológica, o que é? E assim é na vida do cristão que não avança, que não tem um crescimento espiritual. Ele requer ensino toda hora. Gálatas capítulo 4, eu vou ler 3 versos. Digo que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada ele é diferente do escravo, ainda que seja senhor de tudo, baixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos rudimentos do mundo. É interessante esse texto, irmãos. Eu vou repetir o primeiro, o 1. Todo tempo que o herdeiro ainda ele é menino, ele é o herdeiro de tudo.
Você é co-herdeiro. A Bíblia diz que herdeiro é o Filho e nós somos co-herdeiros com Cristo. Mas enquanto você não saiu, não cresceu espiritualmente, você está no mesmo patamar. Às vezes, irmãos, é triste dizer isso, que você observa um comportamento de uma pessoa que ainda não veio para a igreja, que ainda não aceitou Jesus, que ainda não é crente, melhor do que aquele que já está na igreja, que já é batizado das águas. Ou seja, aquele que já está na igreja, ele já é um co-herdeiro, ele já é participante da herança do Pai. E o outro, que está no mundo, é escravo do pecado ainda, é escravo do mundo. Mas o texto vai dizer, enquanto ainda se é menino, não tem nada que difere o escravo do herdeiro. É interessante. Mas quando você adquire uma maturidade espiritual, as suas atitudes vão começando a demonstrar uma diferença. Vai mostrando a diferença. A pessoa fala, ele agiu diferente. Não, porque ele já amadureceu. Antigamente ele não fazia isso, não. Mas agora ele é uma outra pessoa. As armas da milícia dele hoje são outras. O advogado dele agora é outro. A causa pelo qual ele luta é outra. Ele cresceu, ele avançou. Ele entrou das águas do oceano do Espírito e não molhou só o calcanhar, não. Ele foi entrando, foi nadando, ele está navegando. Ele está no oceano do Espírito. É diferente. É uma outra história. E é o que Deus quer que você viva. Mas quando não, já pensou? O herdeiro e o escravo é igual. Aí tem o escravo do pecado. E você herdeiro das heranças do Pai, dos tesouros insondáveis, das riquezas da glória de Deus. Você é herdeiro. E nada difere enquanto for menino, enquanto não cresceu. Aí vive lutando a mesma batalha, guerreando a mesma batalha. A palavra de Deus, ela diz que quando os soldados vieram prender Jesus, e Pedro, ele saca da espada e corta a orelha do soldado Malco. Jesus vai lá e pega a orelha e faz um milagre. Ele devolve aquele homem novamente a sua condição anterior, com a sua orelha no lugar. Ali naquele ato era Jesus dizendo para Pedro: Pedro, você ainda está nesse tempo ainda? Qual foi o momento que você me viu tirando da espada, Pedro? Qual foi o momento que você me viu entrando nessa guerra? Essa guerra não é mais tua, Pedro. Tua guerra agora é outra. E muitas vezes o crente está na igreja e ele ainda fica nessas guerras ainda. Ele ainda vive nessa guerra antiga. Mas o cristão, quando ele vai amadurecendo, ele não perde tempo nessa guerra humana. Quando ele vai amadurecendo, ele sabe aonde buscar reforço. Ele sabe aonde que ele vai vencer o inimigo dele. Aí ele vai buscar maturidade. E ele começa então a comer, começa a se alimentar, começa a descer na presença de Deus, começa a buscar alimento sólido, começa a ter atitude diferente. E aí o apóstolo Paulo vai dizer: quando eu era menino, eu pensava como menino, discorria como menino, mas hoje eu deixei as coisas de menino para trás, e hoje é diferente comigo. Os irmãos sabem que a maturidade espiritual, ela vem até na nossa vida espiritual, na nossa vida ministerial. Você vai amadurecendo, você vai percebendo que em algumas ocasiões o mais é menos e menos é mais. Mas quando não, às vezes eu fico analisando, irmãos, quando o cristão, quando o pentecostal, ele ainda acha que barulho traz avivamento, quando ele ainda não descobriu que o avivamento faz barulho, sim, mas barulho nunca trouxe, nunca vai trazer avivamento. É uma consequência. Nós cantamos, batemos palmas, adoramos, mas quando o cristão fica preso àquilo, que nem nós aqui da Igreja da Fé do Brasil, somos uma igreja pentecostal, cremos nos sinais, nas maravilhas, nos dons espirituais.
Mas não vivemos em função disso. Nós vivemos em função do Evangelho, que é o poder curador e restaurador da vida do homem. Nós primamos pela salvação da alma. Aqui se prega, nós pregamos o Evangelho que preza pela salvação da alma, independente se Deus te revelou ou não. Eu fico triste quando vem pessoas na igreja em busca de uma revelação, de uma visão, de uma profecia. Isso, irmãos, é um complemento. Eu me lembro que quando nós fazíamos vigília aqui na época, pastor Lino, pastora Rosario, os irmãos de mais tempo. Aí uma vez eu me lembro que estava numa vigília, o salão era lá embaixo, claro, naquela época. E chegou umas irmãzinhas, e o irmão estava ali trazendo uma palavra e aquela irmã já ficou inquieta, porque ela já queria pular e sapatear. E nós damos lugar ao Espírito Santo aqui na nossa igreja, na hora determinada que Ele quer, não na hora que nós queremos, na hora que Deus quer agir. Nós não coibimos, nós não impedimos, nós damos vazão ao Espírito de Deus, mas com maturidade. Com maturidade. E aí eu me lembro que aquelas irmãzinhas, eu estava próximo, e uma falou para a outra assim: se fosse na igreja fulana de tal, nós já estava pulando e rodando aqui. E o irmão que estava trazendo uma palavra de Deus, uma palavra de instrução, uma palavra sólida, uma palavra curadora. E eu olhei aquilo, eu nem só olhei ali. Depois, posteriormente, eu vi que aquelas irmãs, aí a Bíblia vai dizer, irmãos, um texto que às vezes você não quer aplicar, alguns cristãos, mas você tem que aplicar. Na epístola de Judas, Judas fala de pessoas que eram nuvens carregadas de uma parte para a outra, pessoas que não tem uma âncora, não tem uma raiz. E eu venho pregar nessa noite para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Somos um povo pentecostal, mas que cremos num avivamento genuíno, num avivamento com conteúdo, num avivamento onde você possa trazer uma palavra de vida e ninguém venha se escandalizar, porque senão, irmão, somos meninos, e como o texto que acabamos de ler, enquanto menino, o herdeiro é igual ao escravo. Nós não queremos ser igual, e quando se fala igual, pensa igual, reage igual. Tem gente que ele reage como ímpio. O cristão, irmãos, ele tem uma maneira diferente de reagir a situações. Ele tem uma forma diferente. Eu me lembro que uma vez conversando com um pastor, ele falou para mim assim: você quer conhecer, às vezes você vai estar no meio de ovelhas e que vão se misturar alguns bodes no meio. Você quer saber qual a diferença? Você saber quem é ovelha e quem é bode? Qual? É o seguinte: a ovelha, na hora que você chamar a atenção, ela vai abaixar a cabeça e vai ficar ali. O bode, na hora que você fizer alguma coisa que incomodar ele vai abaixar ali a cabeça, vai ter um chifre, ele vai passar o pé na terra e vai vir na tua direção. Sai da frente, senão ele te derruba. Essa é a diferença. Ah, pastor, mas eu não tenho uma opinião, não tenho dinheiro. Tem, mas com maturidade, com conhecimento, porque senão, sabe o que vai acontecer? O escravo vai ser igual ao herdeiro. Só que no contexto bíblico, o herdeiro é a igreja, e a igreja é a noiva do cordeiro. A noiva do cordeiro foi lavada e remida no sangue do cordeiro. A noiva do cordeiro não pensa como antes, não vive como antes, não age como antes. Você pode questionar, pode, mas dentro de uma maturidade espiritual. Essa palavra que eu estou ministrando nesta noite aqui é uma doutrina sólida, é um alimento sólido. E não é simples assim: o pastor está pregando, eu tenho que me alimentar deste alimento, mas eu venho compartilhar com você, porque esta é a minha missão. É o que Deus me incumbiu como ministro da palavra, pastor, para compartilhar com você. Mas eu digo para você, acima de tudo, Jesus te ama.
Ele te entende, Ele te compreende. Mas se você não trilhar o caminho da maturidade, você vai ser herdeiro com atitude de escravo. Você não é mais escravo. Escravo você foi um dia, mas o sangue de Jesus te libertou das correntes, das amarras, da escravidão do pecado e do mundo. Hoje você é herdeiro com Cristo, herdeiro de uma nova aliança, de uma nova herança. Aonde você vai pisar, não é qualquer um que vai pisar. As ruas de ouro e de cristal que você vai andar, não é qualquer um que vai andar. Muita gente diz que vai, que quer, mas só vai para lá aquele que cresceu, que amadureceu. E eu creio que eu estou pregando para esses nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Somos herdeiros. Escravos nós já fomos, mas somos herdeiros. Que o Senhor Deus em Cristo Jesus te abençoe nesta noite. Que você possa crescer na graça, no conhecimento, na humildade, na sinceridade, na tua fidelidade. Deus vai te honrar em nome de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Receba esta palavra. Não é minha, mas é do Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu quero aqui com os nossos irmãos. As nossas horas já se avançam. Nós temos um compromisso com os irmãos. Amém. Nós temos hoje aqui, temos pedido de oração, temos agradecimentos, temos mais os irmãos que chegaram para fazer parte do nosso culto online. Amém. Então vamos começar pelos agradecimentos. Nosso irmão Diácono Tiago, ele agradece a igreja, agradece a você, a nós que oramos. O seu chefe que estava internado, já saiu do hospital e está em casa, para a glória de Deus. Amém. Nós oramos por ele, pelo Ricardo, né, que estava internado. Você orou, nós oramos. Ele já está em casa, para a glória do nome de Deus. Amém. Amém. A nossa irmã Verinha, nossa irmã Vera Lúcia agradece as orações pela família. Também estava internado, seu irmão fez a cirurgia e agora também já está em casa se recuperando, amém? Você que lembra das orações que foram feitas nos cultos passados, pelo irmão da nossa irmã Verinha, Deus abençoe irmão Severino, irmã Verinha, toda a família, e já fez a cirurgia, já está em casa se recuperando para a glória de Deus, amém? Se você estivesse aqui na igreja, eu ia mandar você dar uma salva de palmas, mas calma que vai chegar a nossa hora, né, irmãos? Vai chegar em nome de Jesus. Os irmãos que chegaram, né? Chegaram depois. Eu digo chegaram depois no bom sentido, porque às vezes já está lá, né, irmãos? E só se manifestou, né? Glória a Deus. Pastor Elisete, Deus abençoe. Pastor Elisete, pastor Edvaldo, nosso irmão Lindiomar, nossa irmã Diaconisa Rose, nosso irmão Evangelista Jorge, cooperador Bruno, nosso irmão Hernandes Silva, nosso irmão pastor Luciano, Deus abençoe, pastor Luciano Damasceno, nosso irmão Jô Silva, nosso irmão Eduardo Nascimento, nosso irmão Douglas Silva, o Ailton Salviano, pastor Marcos Antônio, lá da cidade ocidental da igreja Admel, que deve ser a Assembleia de Deus. Amém. Então, Admel, Assembleia de Deus, o Ministério do Entorno Leste. Deus abençoe o pastor Marcos, o Rafael Almeida, o Roque Paulinho, é isso, né? Roque Paulinho. Nosso irmão Ricardo, aqui está Ricardo Roseli, é isso mesmo? Ricardo Roseli, nosso irmão, agora você, Montes, me ajuda aí. Montesquie Gomes, Deus abençoe. Rosana Duarte, nosso irmão Evandro Martins, nosso irmão Danilo Dionísio, nosso irmão David Júnior, nosso irmão Fábio Ferreira, nossa irmã Janete Saraiva, nossos irmãos da Igreja da Fé de Navegantes, e a nossa irmã Ana Pálio Oliveira. Deus abençoe os irmãos por estar conosco.
Amém. Pastora Rose também entrou agora. Deus abençoe a pastora Rose por estar conosco nessa noite de adoração a Deus. As orações. Amém. Aqui no lado do nosso irmão cooperador João, guerreiro do Senhor. Manaí, está todo mundo lá? Todo mundo, Amanda, Pâmela, Fernanda, a família Rodrigues está em peso ali, participando. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus Cristo, amém? As orações vão para o nosso irmão José Domingos, que o pai que está internado, nosso irmão Francisco Anastácio, pelo tio da esposa do nosso irmão evangelista Marconi, a nossa irmã Glauciane, ela pede oração pela Sônia Maria, que está entubada no estado grave, pelo tio do nosso irmão presbítero Edson Sebastião, que também está internado. O Mike pede oração pelo Diogo, que também foi diagnosticado com Covid-19. Nossa irmã Pâmela pede a oração pela irmã Socorro e a nossa irmã Luzinete. A nossa irmã Eunice Pereira pede pela família, o nosso irmão Diácono Tiago pela família e familiares, e pelo delegado Paulo Bilinski, que nós oramos no último culto que eu estive. Nosso irmão Lindiomar pede pela mãe dele, que está internada. E está agora. Tá. Aqui ficou próximo. Quem está na UTI é o Paulo Bilinski, né? Tá. E a mãe do nosso irmão Lindiomar, que está internada lá no estado da Bahia. Vamos apresentar a Deus, vamos crer no milagre. Amém? Vamos crer na restauração. Irmãos, quando as pessoas ficam internadas, muitas vezes varia muito de pessoa para pessoa. A recuperação, a reação, uns mais, outros menos, mas o nosso Deus está agindo em todos os casos em nome de Jesus, amém? Amém. O nosso irmão Jô Silva, ele pede oração pelo nosso presidente, pelo presidente Jair Bolsonaro, pela nação brasileira, né, irmãos, para que Deus nos conduza, né, em tudo que está sendo realizado aí, né? Existe uma frase, né, uma verdade tão simples assim, que a gente comenta, que é assim: ninguém é tão bom que não tenha defeitos, e ninguém é tão ruim que não tenha qualidades. Essa é a nossa vida. Eu sou assim, você é assim, nós somos assim, né? Vai depender muito da nossa disposição em querer minimizar os defeitos do outro ou maximizar o defeito do outro. Vai depender muito da nossa, né? Às vezes você está disposto, aí você pega o defeito do outro e joga ali em cima. E quando não, né? Geralmente acontece em laços familiares, né? Às vezes o filho lá é problemático, dá problema, e a mãe ou o pai, não é tanto não. Mas para quem está de fé, só Deus para ter misericórdia. Mas quem está próximo, né? Então, irmãos, eu sei que nós temos pensamentos e opiniões diferentes, mas olhe pela nação brasileira, independente de visão política, porque eu sei que no meio do povo cristão, no meio da igreja, existem divergências, né? E eu digo para os irmãos, eu acho que pessoas, nós cometemos erros ao falar, ao se expressar. Eu vi um grande político aí, mas ele tem uma referência em uma outra área que não política. E ele disse uma coisa interessante. Ele falou assim que ele citou uma frase, não vou me lembrar agora, dizendo assim: a pessoa tem o direito de falar o que ela quis falar, mesmo que ela não vá fazer aquilo que ela disse. Você tem que ouvi-la. Ele usou essa expressão. E muitas vezes a gente pega uma frase, pinça uma frase aqui e ali, e generaliza e coloca de uma forma. Então, irmãos, seja maduro nas suas avaliações, opiniões, mas acima de qualquer coisa, ore a Deus, clame a Deus pelo Brasil, pela saúde, pela ciência, e Deus vai nos restaurar para a honra e glória do nome dele. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Eu convido você para orar comigo. Meu Deus e meu Pai, está aqui nas minhas mãos, Senhor, assim como o rei Ezequias apresentou as cartas de Senaqueribe, e ele clamou a Ti, ó Deus, porque era uma carta de afronta, era como se fosse uma célula contrária a ele, vinha para destruir a vida dele, mas ele clamou o Teu nome, ele apresentou a Ti, nós apresentamos.
os nossos irmãos, ó Deus, que precisam de um milagre, ó Deus. Toma nas tuas mãos o nosso irmão Francisco, o pai do nosso irmão José Domingos. Vai de encontro a ele naquele hospital, naquela internação, e muda o quadro clínico e dê saúde ao teu filho em nome de Jesus. Toma em tuas mãos, ó Deus, o tio da nossa irmã Alva, Senhor, a tua serva. Meu Deus, restaure a saúde, faça um milagre na vida dele acontecer, em nome de Jesus Cristo. Eu oro, meu Deus, pela Sônia Maria. Eu oro, meu Deus, pelo tio do nosso irmão presbítero Edson, Sebastião, que está internado. Ó Deus, eu sei que a medicina tem um limite, mas o Senhor não tem limite para curar, para libertar. Tu tens poder de mudar e reverter o quadro clínico. Nós cremos assim, ó Deus. Eu oro, meu Deus, pelo Diogo, que foi diagnosticado com a Covid. Eu oro, meu Deus, pelo lado da nossa irmã Socorro, a nossa irmã Luzinete, Senhor. Pelo lado da nossa irmã Eunice. Ó Deus querido, pela vida deste teu filho, esse delegado Paulo Bilinski. Deus, liberta ele, meu Pai, livra do laço da morte, Senhor, e faça uma grande obra. Toma em tuas mãos a mãe do nosso irmão Lindomar, Senhor, que está internada. Entra, meu Deus, dentro daquele hospital onde ela está, muda esta situação, e no teu nome, Jesus, eu ordeno que todo mal, toda enfermidade caia por terra agora, que este vírus, esta infecção desapareça do corpo dessas pessoas, todo sintoma, todo mal, nós ordenamos, saia em nome de Jesus Cristo. Eu oro, meu Deus, pela vida do presidente, dos ministros, da equipe, ó Deus, pelos poderes judiciário, legislativo, executivo, pelas polícias civis, federais. Toma em tuas mãos a estrutura da nação brasileira, Senhor. Deus querido, a tua palavra diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós estamos entregando o Brasil e todas as suas autoridades em tuas mãos. E que caia por terra todo principado contra esta nação, contra a vida dos dirigentes. Pois a tua palavra diz, meu Deus querido, que toda autoridade provém de ti, e devemos estar sujeitos a ela, Senhor. Que estejamos orando pela nossa nação, que a igreja do Senhor se coloque na brecha cada dia, clamando pela vida do Brasil. Toma em tuas mãos o Brasil, nós entregamos em tuas mãos, ó Pai, e todo mal, todo levante de Satanás contra esta nação, caia por terra agora, e todo mal, sai em nome de Jesus. Assim nós oramos, porque nós cremos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. E glória a Deus. Irmãos, mais uma vez a nossa alegria, a nossa gratidão de ter você conosco durante esses minutos deste culto. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Os irmãos estão lembrando aqui, né? Queremos agradecer os irmãos que têm se inscrito no canal da Igreja da Fé do Brasil. Tem novos inscritos, novos seguidores. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Seguidores novos, os irmãos que têm ingressado conosco aqui através do Face e através também do YouTube. Para nós é uma alegria muito grande. E uma coisa que eu vou dizer para os irmãos, como eu disse, pregando há uns dias aqui, fique na liberdade do Espírito Santo, viu, irmão? Se você, às vezes, quer trazer um comentário, uma exposição sua, fique na liberdade. Aqui nós somos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Ele quem nos orienta, nos comanda. E eu quero compartilhar com você. E como o anjo disse para João, eu não sou melhor do que você, eu sou conservo teu, eu sirvo a Deus junto com você. Eu sirvo a Deus junto com você. Quero caminhar para o céu junto com você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus e a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do bondoso Espírito Santo, esteja sobre todos nós, sobre você e sobre a tua casa neste momento. Não só hoje, para todos sempre. Como é que nós dizemos? Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus.